O capítulo começa falando de um varão por nome Cornélio, centurião, que estava em Cesareia, da corte chamada italiana, ou seja, um gentil. Nós vemos que ele recebe a visita de um anjo, e esse anjo pede para que ele chame Pedro para trazer a palavra na casa dele. Pedro sobe ao terraço para orar. Quando Pedro sobe ao terraço para orar, ele tem uma visão, um arrebatamento ali de sentidos e vê descendo do céu um vaso, como um lençol, diz aqui a palavra do Senhor, cheio de animais, com todos os animais, ou seja, não era só animais imundos, eram todos os tipos de animais da terra, répteis e aves do céu. Nós confirmamos isso no versículo 6 de Atos 11. Nós confirmamos isso porque ele reconta em Atos 11 a visão que ele teve. E então uma voz fala para ele levantar e então matar e comer. E então, naquele momento, ele dá uma resposta à altura ali. O que ele diz? De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Versículo 14. Mas eu quero que você preste bem atenção que o que significa comum. Primeiro, tinha todos os tipos de animais, então não era só animais imundos. Então, o que significa comum? A palavra comum aqui não é igual nós usamos. É um termo religioso. E a palavra no grego, no Novo Testamento, é koinos, que significa algo contaminado ou não separado para Deus, ou profanado. Pela tradição dos anciões daquela época, chamada halachá farisaica, um alimento limpo é uma carne limpa para o consumo do ser humano. Se ela fosse preparada pelos gentios, ou usado utensílios gentílicos para preparar aquilo, ela era comum, ela era contaminada. Isso é uma tradição, não uma regra bíblica, tá bom? Então, por isso que Pedro disse isso, que nunca comeu coisa comum ou imunda. Ou seja, os animais imundos e limpos que já encontramos eles lá no Antigo Testamento, que encontramos no capítulo 11 de Levítico. E aqui nós vemos que uma voz responde a ele, não faça tu comum ao que Deus purificou. E aí Pedro fica ali duvidando, querendo entender o que estava querendo dizer aquela visão. Não há nenhuma parte na Bíblia que afirme que Jesus viria e com a sua morte ele purificaria animais. Pedro certamente nunca viu Jesus se alimentar de animais imundos, ter ali a alimentação com animais imundos. Senão ele não afirmaria isso, nem continuaria se abstendo de alimentação com animais impuros. Ah, Letícia, mas isso sobre animais imundos foi lá no deserto, as leis lá, porque não podia comer esses animais lá no deserto. Não, esta é uma mentira contada por aí. Por quê? Lá em Gênesis, capítulo 7, antes de haver Moisés, antes deles irem para o deserto, lá no versículo 2, quando Deus está dando as orientações para Noé, né, para construir a arca, levar os animais, olha o que Deus diz para Noé: de todo animal limpo tomarás para ti 7 machos e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, ou no caso, nos animais que são impuros, 2, o macho e a sua fêmea. Aí também das aves do céu, 7, macho e fêmea, para se conservar a vida, a semente sobre a face de toda a terra. O que aqui estava dizendo? Que era 7 casais de animais limpos e um casal de animal impuro, que não era limpo. Por que será? Me diga, por que Deus fez essa separação? Né? Essa diferença entre os animais, 7 casais de animais limpos para conservar, mas os animais imundos só um era suficiente. Por que será? Será que não é por conta do que foi criado e permitido para ser como alimento para os homens? Pense nisso, eu vou deixar você meditar, mas vamos voltar lá para Pedro. Então, no versículo 26, 25, 26, 27, 28, olha o que diz a palavra. Mas Pedro levantou dizendo, quando Cornélio vê ele se prostra diante dele. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem
chame comum ou imundo. Aqui, a visão de Pedro, Deus estava querendo falar para ele dos homens. Alguns até dizem que os animais limpos que estavam no lençol ali eram judeus, representavam os judeus, e os animais imundos, né, os gentios. Aí por isso Deus mostrou ali, através daquela visão, que ele purificou os gentios, e não era para chamar os homens de comum ou imundo, ou seja, de contaminados, de impuros, porque Deus abriu a sua graça para todos nós, a salvação para todos nós, né? Nos deu a chance de aceitar Jesus como nosso Salvador e ter perdão dos nossos pecados. Então, essa é a interpretação verdadeira.